A educação é um direito humano básico. Nós dizemos que a educação é um direito humano básico porque é praticamente impossível garantir os outros direitos humanos, civis, políticos, econômicos, culturais, sem você ter garantido antes o direito à educação. Nesse vídeo, nós vamos discutir um pouco em que situação está a garantia do direito à educação para todos no estado do Pará. Para isso, nós vamos organizar, conforme é tradicional, organizar o direito à educação, na verdade, em 4 componentes. Em primeiro lugar, para que você consiga, para que você garanta o direito à educação de uma criança ou um adolescente, em primeiro lugar, ela tem que ter acesso a uma escola. Mas, evidentemente, que o acesso à escola é um componente do direito à educação, mas não assegura o direito à educação. Você precisa também que essa criança tenha o direito à progressão escolar, ou seja, ela tem não só que ter acesso a uma escola, mas ela tem que chegar ao final do ano e ser promovida à série seguinte, ao ciclo seguinte, à etapa seguinte da educação. Mas, evidentemente, que esses dois são 2 componentes fundamentais do direito à educação, mas não são suficientes. Quer dizer, você garantir que alguém frequente uma escola e que passe de ano não garante que aquela criança se desenvolveu, não garante que aquela criança, que aquele adolescente aprendeu o que ele devia aprender naquele ano letivo. E, portanto, o direito à educação requer também o direito ao aprendizado. Você tem que não só frequentar a escola, passar de ano, mas tem que aprender, você tem que se desenvolver. Mas, mesmo esses 3 componentes, por mais essenciais que eles sejam, eles não são suficientes para você garantir o direito à educação. O direito à educação requer que não só a criança vá à escola, passe de ano e aprenda, mas requer que esse aprendizado seja significativo. É fundamental que tudo aquilo que a criança desenvolve e aprende na escola seja utilizado para ela formular o seu próprio projeto de vida de uma maneira autônoma e independente, e também fundamental para que ela, ao longo de toda a sua vida, consiga realizar o seu projeto de vida, consiga implementar o seu projeto de vida com sucesso. Bom, como eu falei antes, o objetivo aqui é saber onde estamos no Pará em termos da garantia desse básico direito humano, que é a educação, em que medida esse direito está sendo garantido para todos. Nós vamos começar, então, discutindo o acesso à educação. E, em termos de acesso à educação infantil, na verdade, o Pará tem muito a celebrar. Como mostra esse gráfico aqui, apesar do Pará, em termos do acesso à educação infantil para a população de 0 a 3 anos, ainda está entre os estados brasileiros com pior desempenho, quando nós olhamos não para o nível, mas quando nós olhamos para o progresso, o Pará está ali na 8ª posição, quase entre os 7 estados brasileiros com melhor desempenho em termos do avanço no acesso à creche, né? Esse gráfico aqui mostra que o Pará, que é a linha azul, ele tem uma situação um pouco melhor do que a região norte, né? Que em termos de acesso à creche ainda é muito inferior à média brasileira em amarelo, né? Então, apesar do Pará estar entre os estados brasileiros com um dos maiores progressos em termos de aumento da cobertura de creche no Brasil, está em 8º lugar, só 7 estados brasileiros têm um desempenho melhor do que o Pará em termos de avanço, a gente percebe que a projeção dessa linha azul vai ficar muito abaixo da meta de 50%, o que é típico da região norte, onde nenhum estado da região norte vai conseguir provavelmente alcançar a meta de 50% de cobertura em creche, em grande medida por causa da extensão territorial e alto grau de ruralidade da sociedade nessa região. Bom,
Mas, dentro da região norte, o Pará é um dos estados com o progresso mais acelerado. Quando a gente olha em termos de pré-escola, o nível do Pará é uma posição mediana. Mas, quando nós olhamos novamente para o avanço que o Pará vem fazendo em termos do aumento da cobertura na pré-escola, ele passa ali para a 5ª posição. Então, o Pará está entre os 5 estados brasileiros que têm mais aumentado a cobertura de educação infantil na faixa de 4 a 5 anos, aquilo que a gente tradicionalmente chama da pré-escola. E esse gráfico mostra que a linha azul é o Pará está bem acima da região norte, convergindo para o Brasil, ou seja, com uma velocidade bem maior que a do Brasil, tanto é que está se aproximando do Brasil e caminhando muito rapidamente para a cobertura ideal de 100%, que é a meta do Plano Nacional de Educação para 2024, é uma cobertura de 100%, que evidentemente não vai ser possível de ser alcançada em sua plenitude, mas o Pará certamente está de parabéns por ter avançado mais rápido que a região norte, mais rápido do que o Brasil, e provavelmente vai chegar bem perto dos 100% em 2024. Bom, então, em termos de cobertura da educação infantil, o Pará tem muitos resultados a celebrar, não tanto pelo nível já alcançado, mas em grande medida pela capacidade de expandir essa cobertura de uma maneira bastante acelerada. Bom, quando nós olhamos para o desempenho dentro das escolas, ou seja, quando nós olhamos para o IDEB, que combina a taxa de aprovação e, portanto, o direito à progressão escolar com o direito ao aprendizado, uma vez que o IDEB mistura a taxa de aprovação com a proficiência em matemática e língua portuguesa, a situação do Pará não é boa, né? Como esse gráfico aqui mostra, em termos do IDEB nos anos iniciais do ensino fundamental, o Pará está entre os 3 estados brasileiros com o pior IDEB, né? Quando a gente olha para os anos finais, ele está entre os 5 estados brasileiros com pior IDEB. Quando a gente olha para o ensino médio, ele está novamente entre os 2 estados brasileiros com o pior IDEB. Ou seja nos anos iniciais, seja nos anos finais, seja no ensino médio, o Pará está sistematicamente entre os 5 estados brasileiros com o pior desempenho. Bom, como a gente falou antes, o IDEB é uma mistura de direito à progressão, taxa de aprovação, taxa de distorção, idade série, medidas de fluxo escolar, e é uma combinação disso com o direito ao aprendizado, medido, por exemplo, pela proficiência em matemática e língua portuguesa. Logo, se o Pará está entre os estados brasileiros com pior desempenho, é porque ele tem um mau desempenho ou em fluxo, taxa de aprovação ou taxa de distorção, idade série, ou ele tem um mau desempenho em termos de proficiência em matemática ou língua portuguesa, ou os 2. Então, para analisar isso, vamos olhar, então, em cada das etapas, dos anos iniciais, dos anos finais e do ensino médio, em qual dos 2 componentes o Pará está numa posição delicada, em qual deles ele tem um desempenho relativamente fraco em relação ao Brasil. Bom, como a gente viu, o IDEB, que é o consolidado de tudo isso nos anos iniciais, o Pará está ali na 25ª posição entre os 3 com pior desempenho no Brasil. Bom, como é isso separando a taxa de distorção idade série para medir o fluxo e a proficiência em matemática para representar o direito ao aprendizado?
Ora, quando a gente olha para a taxa de distorção, a posição do Pará é a 26ª posição. O Pará está entre os 2 piores. Então, aquela posição ruim no IDEB, em boa medida, vem de uma altíssima taxa de distorção idade séria que chega quase a 25% nas séries iniciais. Quando a gente, como a gente pode ver desse gráfico, é bem mais alta do que a média para o norte, para a região norte, que já é bem alta, que é a reta vertical verde, e muito mais alta que a média brasileira, que é a reta vertical amarela, né? Quando a gente olha para o direito ao aprendizado, a situação é um pouquinho melhor, mas também coloca o Pará entre as 5 piores, os estados com 5 piores desempenhos. Então, seja em termos de fluxo, seja em termos de proficiência, o Pará está entre os 5 estados brasileiros com pior desempenho nos anos iniciais, e é por isso que, em termos de IDEB dos anos iniciais, ele está entre os 5 piores. Bom, quando nós vamos para os anos finais, o Pará está ali na 22ª, 23ª posição, entre os 5, 6 estados com pior desempenho. De novo, esse pior desempenho aqui vem de uma alta taxa de distorção idade séria ou vem de uma proficiência em matemática mais limitada? O que esse gráfico aqui está mostrando é que, em termos da taxa de distorção idade séria nas séries finais, a taxa de distorção no Pará supera 40%, é quase 45%, e é mais alta que na região norte e mais alta que no Brasil, né? Região norte é a reta vertical verde, né? E o Brasil a amarela, e ocupa ali a 24ª posição e, portanto, entre os 5 estados com pior desempenho. Então, fraco desempenho nas séries finais do ensino fundamental vem de uma alta distorção. E o aprendizado também está ali na 25ª posição entre os 3 piores. Então, também nas séries finais, o fraco desempenho do Pará resulta das 2 coisas, ou seja, o Pará, para sair do grupo dos estados brasileiros com pior desempenho e caminhar para uma situação mediana, ou seja, para o grupo ali intermediário, ele precisa melhorar tanto os seus níveis de proficiência em matemática e língua portuguesa, como ele precisa melhorar também o fluxo educacional, a taxa de aprovação e as taxas de distorção idade séria. Bom, e o que acontece no ensino médio? Está faltando o ensino médio. O ensino médio, como a gente viu, o IDEB do Pará é o segundo mais baixo do Brasil, após a Bahia. Só a Bahia tem um IDEB menor do que o Pará. Esse IDEB muito baixo, de novo, vem de uma taxa de distorção idade séria alta ou vem de uma proficiência em matemática muito baixa? Esse gráfico aqui mostra que o Pará tem a mais alta taxa de distorção idade séria do Brasil, chegando a 50% no ensino médio, bem mais alta que a taxa para a região norte, que é a linha verde, vertical, e para o Brasil, que é a linha amarela, vertical. E quando a gente olha para a proficiência em matemática ao final do ensino médio, o Pará tem a mais baixa proficiência em matemática. E, portanto, no ensino médio também o fraco desempenho do Pará vem tanto de uma taxa de distorção idade séria muito alta, como de uma proficiência em matemática e língua portuguesa também muito baixa. Então, isso de novo comprova que, seja nos anos iniciais, seja nos anos finais do fundamental, seja no ensino médio, para que o Pará possa avançar e sair de uma posição
entre os piores estados brasileiros e passe a ocupar uma posição intermediária, ele vai ter que melhorar tanto reduzindo a sua taxa de distorção, aumentando as taxas de aprovação, como elevando o nível de proficiência em matemática e língua portuguesa. O que nós vimos até agora é que, apesar do Pará ter muito que comemorar em termos do seu progresso, em termos de aumento da cobertura na educação infantil, o IDEB do Estado, nos diversos níveis, ainda está entre os piores do Brasil, e esse baixo IDEB em todos os níveis se deve tanto a taxas de aprovação baixa e taxas de distorção em idade série altas, como também a níveis de proficiência em matemática e língua portuguesa baixos. Bom, mas como tem evoluído isso ao longo do tempo? Em que medida o Pará, como que o Pará se compara relativamente aos demais estados do Brasil em termos de avanço no seu IDEB? E o que esse gráfico aqui mostra, e os seguintes que eu vou tentar mostrar, é que também em termos mais dinâmicos, o Pará tem evoluído pouco. Não só o Pará tem hoje um IDEB entre os mais baixos do país, mas ele está entre os estados brasileiros que menos avançaram em termos do seu IDEB, né? Esse gráfico aqui mostra a variação do IDEB, né? Aqui os estados estão ordenados não pelo nível do IDEB, mas pelo progresso no IDEB entre 2005 e 2017. E a gente pode ver aqui, por esse gráfico, que o Pará está ali entre os estados brasileiros, está ali entre o mediano baixo e o baixo, ou seja, está ali perto da 18ª, 19ª, 20ª, 21ª posição, e, portanto, ali na fronteira entre aqueles que seriam medianos e aqueles que seriam com o pior desempenho. Esse fraco desempenho em termos de progresso, né, obviamente que associado ao fato de que o Pará parte de um nível baixo de IDEB, faz com que o Pará tenha tido muita dificuldade de cumprir com as suas metas de IDEB, com as suas metas educacionais. Esse gráfico aqui, por exemplo, mostra a evolução do Pará, que é a linha azul, nos anos iniciais, que é uma etapa da educação onde a maior parte dos estados tem cumprido com a sua meta com uma certa facilidade. O que a gente vê desse gráfico é que o Pará, que é a linha azul, ele tem uma evolução abaixo da linha verde, que é a região norte, e bem abaixo da linha amarela, que é o Brasil. Então, a gente percebe que o Pará ele está muito próximo da sua meta, que é a linha vermelha pontilhada, né? Novamente, abaixo da região norte verde, abaixo do Brasil. Ou seja, o Pará, dado o seu avanço mais lento, a gente pode perceber ali que em 2005 o Pará estava muito próximo da linha verde, né? Que é a região norte, ou seja, em 2005 o Pará estava muito perto da média para a região norte e em 2017 ele já está bem afastado da linha verde, que é a região norte. Ou seja, porque tem tido um crescimento mais lento, ele está lutando para conseguir satisfazer a sua meta. Até o momento tem satisfeito. A percepção é de que, mesmo mantendo essa velocidade mais lenta, ele vai ser capaz de cumprir a meta, mas bem próximo ao que é a meta, né? No caso dos anos finais, a situação do Pará é bem pior. Nos anos finais, o Pará está ali na segunda pior situação, né? Só tem um estado brasileiro com uma situação pior do que a do Pará, e isso faz com que o Pará, porque teve esse crescimento tão lento,
ele foi ultrapassado por vários estados brasileiros ao longo desse período e não vai conseguir cumprir a sua meta. Isso pode ser visto nesse gráfico, onde no eixo horizontal nós colocamos o IDEB em 2005 e no eixo vertical nós colocamos o IDEB agora em 2017. Ou seja, esse gráfico mostra a situação antiga do Pará comparado com a situação atual. Cada ponto nesse gráfico é um dos estados, uma das 27 unidades da federação. O ponto em azul é o Pará, né? Então, em torno do Pará ali, nós traçamos uma reta vertical e uma reta horizontal. A reta vertical separa os estados que em 2005 eram melhores que o Pará, os estados que em 2005 já eram melhores que o Pará, que são os estados daquela reta vertical na minha direção, dos estados que em 2005 eram piores que o Pará, que é daquela reta vertical, se afastando da minha direção. E a reta horizontal separa os estados que hoje, em 2017, são piores que o Pará, pontos abaixo daquela linha horizontal, e os estados que são hoje melhores que o Pará, acima daquela linha horizontal. Bom, a gente percebe que ali aquele segundo quadrante é o quadrante mais preocupante, que é esse que eu pintei aqui em azul. Nesse quadrante eu tenho os estados que eram piores que o Pará, porque estão, digamos, à esquerda do Pará e, portanto, eram piores que o Pará. E agora estão acima do Pará e, portanto, hoje estão melhores que o Pará. Esses são estados que ultrapassaram o Pará ao longo dos últimos 12 anos. E são nada menos, nada mais do que 11 estados, ou seja, a cada ano, praticamente um novo estado ultrapassa o Pará. O Pará perdeu 11 posições em 12 anos, porque caminhou e avançou mais lentamente em termos do seu IDEB dos anos finais. E isso, obviamente, que tem repercussões para o cumprimento da meta dos anos finais. Esse gráfico aqui mostra a evolução do IDEB no Pará, que é a linha azul, a evolução do IDEB na região norte, que é a linha verde, e a evolução do IDEB no Brasil, que é a linha amarela. O que a gente pode perceber é que lá no início desse gráfico, em 2005, a gente vê a linha azul junto com a linha amarela. Ou seja, em 2005, o IDEB dos anos finais do Pará era igual à média brasileira e era acima da linha verde, acima da média da região norte. Ou seja, em 2005, o Pará estava na média brasileira e melhor do que a região norte. Hoje, que é o último ponto na linha azul, antes dela ficar tracejada, o tracejado é projeção, a gente percebe que o Pará hoje está bem abaixo da linha verde, que é a região norte, bem abaixo da linha amarela, que é o Brasil, e bem abaixo da linha vermelha pontilhada, que é a meta que ele devia estar cumprindo. Então, exatamente porque o Pará tem um crescimento muito mais lento que o norte e muito mais lento que o Brasil, ele foi ultrapassado pela região norte e ele que tinha a mesma situação que o Brasil, hoje tem um atraso enorme em relação ao Brasil e, portanto, não está cumprindo a sua meta. Ou seja, em outras palavras, o Pará, por ter um progresso muito lento, não está conseguindo cumprir a sua meta e está sendo ultrapassado por um novo estado a cada ano, tendo sido ultrapassado por 11 estados em 12 anos. Por fim, nós temos o avanço do Pará em termos do ensino médio, que não é muito diferente dos outros níveis. Aqui o Pará está ali ou na 24ª, 25ª
posição, né, entre os 4, 5 estados brasileiros com pior desempenho, o que obviamente vai fazer com, e o que a gente pode perceber ali é que a linha amarela e verde estão uma em cima da outra, ou seja, o progresso do Brasil e da região norte são muito similares, e o Pará está muito abaixo do progresso típico da região norte e do Brasil, e, portanto, a meta para o ensino médio, que tem se demonstrado desafiadora para todas as unidades da federação, mesmo aquelas com um progresso mais acelerado, evidentemente vai estar fora do alcance do Pará, conforme esse gráfico aqui mostra. O Pará, que inicia 2005 muito próximo da região norte, né? O Pará, de novo, é a linha azul e a região norte é a linha verde. O Pará começa muito próximo da região norte, termina ali em 2017 muito abaixo da região norte, exatamente porque ele evoluiu muito menos do que a região norte, e muito longe de cumprir a sua meta, que é a linha tracejada vermelha. Em suma, o que esse último trecho desse vídeo procura mostrar é que o Pará tem não só hoje um IDEB entre os mais baixos do Brasil, mas uma das unidades da Federação Brasileira que teve o menor progresso ao longo dos últimos 12 anos e, portanto, foi ultrapassada por vários outros estados e tem uma dificuldade enorme de cumprir as suas metas. Vai cumprir com uma margem muito pequena a meta dos anos iniciais do fundamental, mas definitivamente não vai ser capaz de cumprir as metas para os anos finais, nem para o ensino médio, a menos que alguma coisa profunda mude na velocidade com que o progresso educacional vem ocorrendo no Pará.